E se eu te dissesse que algumas das promessas mais populares pregadas em igrejas do mundo inteiro jamais foram feitas por Deus? Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode abalar estruturas de crenças que você carrega há anos. Não estamos falando de pequenos mal-entendidos teológicos. Estamos falando de mentiras bem-intencionadas que foram repetidas tantas vezes que se tornaram verdades aceitas sem questionamento. Milhões de cristãos ao redor do mundo baseiam suas expectativas, suas orações e até suas decisões de vida em promessas que Deus simplesmente nunca fez. E quando essas promessas não se cumprem, o que acontece? Fé abalada, decepção com Deus, afastamento da igreja, crises espirituais profundas. Mas o problema não é com Deus. O problema é com o que nos ensinaram que Ele prometeu. Veja, a Bíblia está repleta de promessas genuínas e poderosas de Deus. Promessas de presença, de amor incondicional, de redenção, de vida eterna, de força em meio à fraqueza. São promessas sólidas, verificáveis, que resistem ao teste do tempo e da experiência humana. Mas em algum lugar ao longo da história da Igreja, especialmente nas últimas décadas, outras promessas foram adicionadas à lista. Promessas que soam bem, que vendem livros, que enchem auditórios, que fazem as pessoas se sentirem bem temporariamente, mas que não têm base bíblica sólida. E aqui está o perigo. Quando você crê em promessas que Deus nunca fez, você está se preparando para a decepção garantida. Você está construindo sua fé sobre areia movediça. Você está esperando que Deus cumpra algo que Ele nunca se comprometeu a fazer. Durante os próximos minutos, vamos desmascarar 3 das mentiras mais populares disfarçadas de promessas divinas. Vamos olhar para o que a Bíblia realmente diz, não para o que pregadores motivacionais ou teologia da prosperidade querem que você acredite. Isso pode ser desconfortável. Pode desafiar sermões que você ouviu, livros que você leu, versículos que foram tirados completamente de contexto. Mas a verdade sempre vale mais que o conforto temporário de uma ilusão. Porque no fim das contas, conhecer as promessas reais de Deus, aquelas que Ele genuinamente fez e vai cumprir, é infinitamente mais valioso do que acreditar em fantasias religiosas que desmoronam ao primeiro teste da realidade. Você está pronto para ter suas certezas desafiadas? Então vamos lá. A primeira mentira é provavelmente a mais popular e a mais perigosa. A ideia de que Deus prometeu prosperidade financeira para todos os seus filhos. Você já ouviu isso 1000 vezes. Deus quer que você prospere. A pobreza é maldição. Fé verdadeira produz riqueza. Se você está passando dificuldade financeira, é porque falta fé ou há pecado escondido. Versículos como 3, João 1:2 são constantemente citados. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Viu? Deus quer que você prospere. Malaquias 3:10 é outro favorito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E assim, pregadores da prosperidade constroem impérios prometendo que se você semear financeiramente, especialmente no ministério deles, Deus é obrigado a retornar multiplicado. É quase uma fórmula matemática. Fé, plus, dízimo, plus, oferta. Ter riqueza garantida. Há só um problema. A Bíblia não ensina isso, em lugar nenhum. Vamos começar com Jesus, que deveria ser nosso modelo supremo. Ele era rico. Lucas 9:58 registra suas próprias palavras. As raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus era tecnicamente sem teto. Paulo, o maior missionário e teólogo do cristianismo, era rico. Filipenses 4:12.
Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo conhecia a pobreza real, não era teoria. Em 2 Coríntios 11, 27, Paulo descreve sua experiência missionária. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Esse é o currículo de alguém que Deus prometeu riqueza? 1 Timóteo 6, 9 e 10 é devastador para a teologia da prosperidade. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E Jesus foi explícito em Mateus 6, 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. A verdade bíblica é esta: Deus promete provisão, não riqueza. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, não desejos ilimitados. Então, por que essa mentira da prosperidade garantida é tão destrutiva? Primeiro, ela transforma Deus em uma máquina de venda automática celestial. Você coloca fé e dinheiro, recebe bênçãos materiais. Isso não é relacionamento com Deus, é uma transação comercial. Reduz o Criador do universo a um meio para um fim financeiro. Segundo, ela culpa as vítimas. Se você está lutando financeiramente, a teologia da prosperidade diz que a culpa é sua. Falta de fé. Pecado escondido. Dízimo não pago. Isso adiciona culpa espiritual ao sofrimento material, tornando tudo pior. Terceiro, ela ignora a realidade global. Milhões de cristãos genuínos e fiéis vivem em extrema pobreza ao redor do mundo. Eles têm menos fé que pregadores ricos em países desenvolvidos? Claro que não. A diferença não é fé, é contexto econômico, geografia, sistemas políticos e justiça social. Quarto, ela perverte completamente o Evangelho. O Evangelho bíblico é sobre reconciliação com Deus através de Cristo, não sobre enriquecimento material. Jesus chamou pessoas para negar a si mesmas, tomar sua cruz e segui-lo. Mateus 16, 24. Não para acumular riquezas terrenas. Quinto, ela cria expectativas que Deus nunca criou. E quando essas expectativas não se cumprem e não vão se cumprir para a maioria das pessoas, o resultado é devastador. Fé destruída, decepção com Deus, afastamento da igreja. A verdade libertadora é esta: Deus nunca prometeu que você seria rico. Ele prometeu algo infinitamente melhor. Sua presença constante, provisão para suas necessidades, propósito transcendente e tesouro eterno que não pode ser roubado ou destruído. Mateus 6,33 resume perfeitamente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Prioridades corretas produzem paz, não necessariamente prosperidade material. Provérbios 38:9 deveria ser nossa oração. Não me des nem a pobreza nem a riqueza, para que porventura, estando farto, não te negue, ou que empobrecido, não venha a furtar. Deus promete o suficiente, não o excesso. E isso é mais que suficiente. Essa revelação está mexendo com suas certezas? Qual dessas mentiras você já acreditou? Deixa nos comentários. E compartilha esse vídeo. Tem muita gente precisando ouvir essa verdade. A segunda mentira que precisa ser destruída é a ideia de que Deus prometeu uma vida livre de dor, sofrimento e provações para quem tem fé. Você ouve isso constantemente. Declare vitória sobre essa doença. Repreenda esse sofrimento em nome de Jesus. Se você está passando por dificuldades, é porque há falta de fé. Deus quer que você viva em constante alegria e paz. Versículos como Jeremias 29:11 são citados fora de contexto.
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Viu? Deus prometeu que tudo vai dar certo. Romanos 8:28 é outro favorito. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não deveria haver nada ruim acontecendo, certo? Errado, completamente errado. Vamos olhar para o que a Bíblia realmente ensina sobre sofrimento na vida cristã. Jesus foi absolutamente claro em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note, ele não disse, talvez tereis aflições. Ele disse que você terá aflições. É garantido, não opcional. Paulo escreveu em Atos 14:22. Importa que através de muitas tribulações, entremos no reino de Deus. Muitas tribulações, não algumas, não poucas, muitas. E são descritas como o caminho para o reino, não desvios a serem evitados. 2 Timóteo 3:12 é ainda mais direto. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos, não alguns, não os fracos na fé. Todos que vivem piedosamente. Pedro vai além, em 1 Pedro 4:12-13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ele não diz se vier provação, ele diz quando vier, e não apenas aceitar, mas alegrar-se nela. Tiago 1:2-3 instrui: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé opera a paciência. A Bíblia não apenas admite que haverá sofrimento, ela diz que o sofrimento é ferramenta de Deus para nosso crescimento espiritual. Então, se Deus não prometeu ausência de sofrimento, qual é o propósito dele? Primeiro, o sofrimento refina nossa fé. 1 Pedro 1:6-7 explica: Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, se ache em louvor e glória e honra. Ouro é refinado pelo fogo, fé é refinada pelo sofrimento. Não há outro caminho. Segundo, o sofrimento nos torna mais parecidos com Cristo. Romanos 8:29 diz que Deus nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E como Cristo foi? Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Isaías 53:3. Se queremos ser como ele, compartilharemos suas aflições. Filipenses 3:10 captura isso perfeitamente. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo desejava compartilhar os sofrimentos de Cristo como forma de conhecê-lo mais profundamente. Terceiro, o sofrimento produz caráter maduro. Romanos 5:3-4. Gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Há uma progressão necessária: tribulação, perseverança, caráter provado, esperança. Você não pode pular etapas. Não há atalho para a maturidade espiritual que contorne o sofrimento. Quarto, o sofrimento nos prepara para consolar outros. 2 Coríntios 1:3-4. Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Você só pode ministrar efetivamente a pessoas em sofrimento se você mesmo já sofreu e experimentou a consolação de Deus. Sua dor tem propósito futuro no ministério a outros. E quinto, o sofrimento temporário não se compara à glória futura. Romanos 8:18.
Tenho para mim que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo, que sofreu imensamente, tinha perspectiva eterna que tornava o sofrimento presente suportável. Então, se Deus não prometeu ausência de sofrimento, o que Ele prometeu? Ele prometeu sua presença no sofrimento. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que não diz, se passares pelas águas. Diz, quando passares. O sofrimento é assumido, mas a promessa é presença divina no meio dele. Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele não promete evitar o vale, promete companhia no vale. Ele prometeu força suficiente para cada dia. 2 Coríntios 12, 9 e 10 registra Deus dizendo a Paulo que implorava para ser livre de seu espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo respondeu, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Deus não removeu o sofrimento. Ele forneceu graça suficiente para atravessá-lo. Ele prometeu que o sofrimento não é aleatório ou sem sentido. Romanos 8:28. Não que tudo é bom, mas que Deus trabalha todas as coisas juntamente para o bem daqueles que o amam. Até o sofrimento serve a propósitos redentivos nas mãos de Deus. Ele prometeu que o sofrimento é temporário, mas a glória é eterna. 2 Coríntios 4, 17, 18. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. E ele prometeu vitória final. Apocalipse 21:4. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a promessa real, não ausência presente de sofrimento, mas presença constante de Deus no sofrimento e vitória final garantida. Essa verdade está libertando você de falsas expectativas? Você já foi ensinado que sofrimento significa falta de fé? Comenta aqui sua experiência e curte o vídeo se está sendo útil. A terceira mentira que precisa ser destruída é provavelmente a mais sedutora. A ideia de que Deus existe para realizar todos os seus sonhos e desejos pessoais. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sonhe grande porque Deus é maior. Os desejos do seu coração são de Deus. Declare seus sonhos e Deus vai cumpri-los. O versículo mais abusado para esta mentira é Salmos 37:4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Viu? Se você se deleita em Deus, Ele dará tudo o que você quer. Aquele carro dos sonhos, aquela casa, aquele casamento perfeito, aquela carreira espetacular, aquele ministério de sucesso. Tudo é seu, basta ter fé. Jeremias 29:11 é usado novamente, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus vai realizar suas expectativas. Marcos 11:24 é outro favorito. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Qualquer coisa que você pedir é sua. Parece bom demais para ser verdade. Por que é? Vamos começar desmontando essa mentira cuidadosamente. Primeiro, leia Salmos 37:4 com atenção. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A chave está na primeira parte. Deleita-te no Senhor. Quando você genuinamente se deleita em Deus, quando Ele se torna seu maior prazer, seus desejos mudam.
você não deseja mais as mesmas coisas. Você começa a desejar o que Deus deseja. Seus sonhos se alinham com seus propósitos. Então Deus satisfaz os desejos do seu coração, porque agora os desejos do seu coração são os desejos do coração de Deus. Não é Deus servindo seus planos, é você desejando os planos de Deus. Segundo, olhe o contexto de Jeremias 29:11. Esse versículo foi escrito para judeus no exílio babilônico que passariam 70 anos em cativeiro antes de qualquer restauração. O fim que esperais viria depois de décadas de sofrimento. Não era promessa de realização imediata de sonhos pessoais. Terceiro, Marcos 11:24 tem contexto. Está falando de oração segundo a vontade de Deus, não segundo desejos egoístas. 1 João 5,14 esclarece: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A verdade desconfortável é que Deus frequentemente diz não aos nossos sonhos, e isso é uma das maiores expressões do seu amor. Paulo tinha um sonho, ser livre do espinho na carne que o atormentava. Ele orou 3 vezes para que fosse removido, 2 Coríntios 12:8. A resposta de Deus: não. A minha graça te basta. Moisés tinha um sonho, entrar na terra prometida. Ele liderou o povo por 40 anos no deserto com esse objetivo, mas por causa de um momento de desobediência, Deus disse não. Deuteronômio 34:4. Moisés apenas viu de longe, nunca entrou. Davi tinha um sonho, construir um templo para Deus. Era um desejo nobre, piedoso, centrado em Deus. Mas Deus disse não. Esse seria o trabalho de Salomão, não de Davi. 1 Crônicas 17:4-12. Jesus, no Getsêmani, orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Era o desejo humano natural de evitar a cruz. A resposta do Pai: não. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Se Jesus, o Filho perfeito, recebeu não como resposta, por que acharíamos que receberíamos sempre sim? A verdade é que Deus, como Pai perfeito, sabe o que precisamos versus o que queremos. E frequentemente o que queremos nos destruiria se conseguíssemos. Provérbios 14:12 avisa: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nossos sonhos, mesmo bem intencionados, podem estar completamente errados. Isaías 55:8-9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus vê o quadro completo. Nós vemos fragmentos. Ele conhece o futuro. Nós mal entendemos o presente. Ele sabe o que vai nos formar espiritualmente. Nós sabemos apenas o que nos faria confortáveis temporariamente. Às vezes, o maior amor de Deus é dizer não aos nossos sonhos para poder cumprir seus propósitos maiores em nós. Então, se Deus não prometeu realizar todos os nossos sonhos, o que Ele prometeu? Ele prometeu propósito, não necessariamente prosperidade segundo nossa definição. Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus tem obras específicas preparadas para você. Mas essas obras podem não corresponder aos seus sonhos de sucesso, conforto ou reconhecimento. Ele prometeu que vai completar o que começou em você. Filipenses 1:6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Mas note, a boa obra é seu desenvolvimento espiritual, sua conformidade à imagem de Cristo, não a realização de suas ambições pessoais. Ele prometeu trabalhar tudo para o bem. Romanos 8:28. Mas lembre-se, bem, na definição de Deus, é frequentemente diferente do nosso bem.
Para Deus, bem é santidade, não felicidade, caráter, não conforto, eternidade, não conveniência temporal. Ele prometeu que seus planos são melhores que os nossos. Jeremias 29:11 é verdadeiro. Deus tem planos para nosso bem, mas esses planos podem incluir o que consideramos sofrimento, falha ou redirecionamento doloroso. A chave é rendição. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus não é Ele realizando nossos sonhos. É nós morrendo para nossos sonhos e abraçando os planos dele, mesmo quando não fazem sentido para nós. Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não estribar-se no próprio entendimento significa soltar seus sonhos. Reconhecê-lo em todos os caminhos significa submeter seus planos aos dele. E então, só então, ele endireita suas veredas segundo sua sabedoria infinita. A promessa não é que Deus vai realizar seus sonhos, é que Ele vai cumprir seus propósitos em você, e isso é infinitamente melhor. Qual dessas 3 mentiras mais impactou você? Você já foi ensinado alguma delas como verdade? Comenta e marca alguém que precisa ouvir isso. Compartilha para espalhar a verdade. Então, depois de desconstruir essas 3 mentiras populares, o que sobra? As promessas reais de Deus são menos empolgantes? Absolutamente não. Elas são infinitamente melhores porque são verdadeiras, sólidas e garantidas. Deus não prometeu riqueza, mas prometeu provisão suficiente. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Deus não prometeu ausência de sofrimento, mas prometeu presença constante nele. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não prometeu realizar todos os seus sonhos, mas prometeu algo maior, transformá-lo na pessoa que ele sonhou quando te criou. 2 Coríntios 3:18. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Ele prometeu perdão completo. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele prometeu vida eterna. João 3:16. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele prometeu nunca te abandonar. Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele prometeu paz que transcende circunstâncias. João 14:27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ele prometeu força na fraqueza. Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele prometeu que nada pode te separar do seu amor. Romanos 8:38-39. Nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Essas promessas são melhores que riqueza, ausência de sofrimento ou realização de sonhos pessoais. Por quê? Porque são eternas, inabaláveis e centradas no que realmente importa: relacionamento com Deus. A questão final é: você prefere falsas promessas que soam bem, mas desmoronam sob pressão, ou promessas reais que sustentam você mesmo quando tudo desmorona? Mentiras religiosas populares são confortáveis até falharem. Verdade bíblica sólida é desconfortável até ser testada e então se revela inquebrantável. A escolha é sua. Acreditar no que pregadores motivacionais dizem que Deus prometeu, ou confiar no que Deus realmente prometeu em sua palavra. Escolha bem. Sua fé depende disso.